Sempre me parece importante as pessoas inspiradoras na nossa trajetória. Evidente que tem a trajetória inicial dos pais fundamentais, a presença da minha mulher, fundamental na minha trajetória, dos meus filhos, mas de pessoas que muito me ajudaram na minha formação como médico, inesquecíveis, alunos inspiradores também. Contudo, nesses assuntos que nós estamos conversando agora, eu quero comentar rapidamente algumas pessoas que têm sido inspiradoras para mim. Uma delas, o professor Jeff Life, figura americana, conhecido no mundo inteiro, e um indivíduo que hoje com mais de 80 anos, eu o conheci há uns 15 anos num evento em São Paulo e que eu tenho convivido nos eventos que ele participa nos Estados Unidos, e isto tem sido muito inspirador. O professor Jeff Life, com 57 anos, estava se aposentando, retirando-se da vida médica por obesidade, por hipertensão e por uma cardiopatia. Naquela ocasião, a vida é apaixonante por esses eventos, ele foi desafiado a atender o seu corpo, melhorar corporalmente, num evento muito bonito que teve lá nos Estados Unidos. E ele fez toda uma transformação corporal. Dali em diante, ele voltou à vida ativa, de uma maneira entusiasmada, e tem escrito uma mensagem de defesa da qualidade de vida das pessoas. Essa é uma figura realmente muito importante, professor Jeff Life. Uma outra figura inspiradora é o professor Abraham Morgan Taylor. E ele é um indivíduo jovem, da Universidade de Harvard, e que vem há muitos anos se dedicando à trajetória da importância dos hormônios. E ele tem um livro que eu vou mostrar para vocês, em que ele botou o título de Testosterona para a Vida. Extremamente interessante, um indivíduo brilhante, um indivíduo apaixonante em termos de exposição dos seus conteúdos, e que vem tratando de desconfigurar, desconstruir a ideia de que a testosterona faz mal, que não teria indicação. Evidente que quando se fala que algo faz bem ou algo faz mal, tem uma inerente relação com a qualidade, a indicação e a quantidade, e a supervisão daquilo que está se fazendo. Então, numa pessoa que precise de oxigênio, função respiratória que não esteja boa, se nós colocarmos oxigênio puro no seu nariz, numa quantidade além do tolerado, os pulmões vão explodir. Mesma coisa com a água. Se tomarmos água em excesso, essa ingesta desproporcional de água vai trazer uma série de consequências, inclusive o risco da morte por afogamento. Então, é evidente que tudo que se faz, há necessidade de se estar comprometido com o que se faz. E evidentemente que ele argumenta a favor da testosterona e expondo os cuidados e os riscos. Ora, toda vez que se tem indicação e for assumido toda a documentação e o acompanhamento disso que está se fazendo, a possibilidade, a chance de melhora, ela é extremamente válida, contundente. E
ele, o Bernard Taylor, vem desconstruindo essa história, que foi, e até hoje, em muitos cenários, defendida através do que Huygens falou em 1951. Tem esse estudo, também tem esse artigo, oportunamente eu vou mostrar para vocês. Afora essas pessoas, tem uma médica americana que eu gosto muito, a doutora Anna Cabeca, fala muito bem sobre hormônios. E tem também uma doutora chamada doutora Maupin. A doutora Maupin tem um livro, que eu também vou mostrar para vocês, muito interessante, em que ela aborda o hormônio secreto das mulheres. Hormônio secreto das mulheres? Qual seria, segundo a visão desta médica americana? O hormônio secreto das mulheres é, segundo ela, a testosterona. Tão subestimada, tão mal entendida. É um hormônio muito mal entendido e, a mais das vezes, desconsiderado. Então, me parece assim, a doutora Maupin se dedica muito ao atendimento, principalmente da sua clientela feminina. Mas o que também chama muito a atenção é que nem todo médico devotado à atenção dos hormônios é um endocrinologista, ou um urologista, ou um endocrinologista, urologista ou ginecologista. Não necessariamente. Um médico que eu admiro profundamente é o professor Neil Rousier, médico americano, e que trabalhava muito como médico intensivista. Ele era, por atividade profissional, um médico intensivista. E passou a se dedicar aos cuidados e à importância de atenção com os hormônios. Seus cursos são extremamente admirados no mundo americano. E cada vez recebe mais adesão de outras pessoas. Tive o privilégio de conhecer e conviver com o professor Neil há muitos anos, nos Estados Unidos, e ele é uma pessoa muito inspiradora. Não se pode deixar de referir a figura do médico belga, professor Thierry Hertog, que eu também vou apresentar para vocês. Este médico, ele representa a quarta geração de médicos de uma mesma família, em que sempre foi muito atenciosa, muito devotada com a importância da harmonia do indivíduo em termos de saúde, mas sem deixar de lado a importância da harmonia dos hormônios. E tem um livro muito interessante chamado de Revertendo o avançar da idade. Revertendo e convivendo harmonicamente com o avançar da idade. De tal maneira em que ele defende que a gente pode sim, ao invés de ser só uma figura coadjuvante na vida, ser a figura principal das nossas vidas, em que essa figura principal das nossas vidas, ela é muito bem atendida, respeitada e reposta com o desgaste dos nossos hormônios. O interessante, e essa é uma argumentação muito válida, é de que quando se fala em hormônios, principalmente hormônios sexuais, hormônios gonadais, hormônios de testículos, hormônios de ovários, há uma imediata e direta relação com essa ação sexual, da vida sexual. Na verdade, há de se considerar que nós temos receptores hormonais em todo o nosso universo corporal. E esse universo corporal, na medida que seja desassistido, ele fica cada vez mais
desativado, cada vez menos operante. Uma condição em que toda vez que eu olho para a testosterona e que me deixa muito contente é que esse hormônio, a testosterona, ela tem uma importância primária e primeira na regulação dos nossos macronutrientes. Carboidrato, proteína, gordura, esses macronutrientes são ajustados e aproveitados no nosso organismo pelo estímulo da testosterona. Indivíduos que têm atenção em manter os seus níveis adequados de testosterona são indivíduos que vão ter uma trajetória de vida que não precisa culminar, não precisa ter o desfecho da osteoporose e nem da osteopenia. Porque essa construção, essa sustentação, a manutenção do nosso arcabouço ósseo depende da testosterona em todos os indivíduos. Não me reporto ao homem, me reporto ao homem, me reporto às mulheres também. Uma mulher que na sua trajetória de vida quer percorrê-la sem o inconveniente de ter perda óssea, osteopenia, osteoporose, se ela tiver atenção com seus hormônios, principalmente com a testosterona, ela não vai se deparar com esse inconveniente desastroso na vida dos indivíduos idosos. Idoso. Eu posso ser idoso, mas eu não preciso ser velho. Eu posso ser idoso, mas eu vou lutar para me manter numa vida saudável, numa vida ativa, numa vida produtiva. E este conjunto de situações depende, sim, dos nossos hormônios. E ele tem que ficar desatendido, porque eu tenho mais de 70 anos? Não necessariamente. Nem quero que isso aconteça, porque com mais de 70 anos, a minha taxa de produção hormonal, principalmente hormônios gonadais, chega a menos de 10% quando aos 25 anos. Se eu deixar de lado a atenção com esses hormônios, eu estou me convidando à apatia, ao acomodamento, riscos de obesidade, riscos de comprometimento do meu desembaraço de raciocínio. Cada vez mais se fala, nos dias de hoje, no que se rotulou como brain fog, que significaria a neblina no cérebro, que é um comprometimento da disponibilidade da nossa memória. Se a nossa memória ela está afetada, ela pode ter uma íntima relação, sim, com a nossa produção hormonal, com a nossa disponibilidade hormonal. Eu sei que vocês vão dizer, mas escuta, brain fog não depende só de hormônio. Sim, não depende só. Depende, por exemplo, de que a nossa homocisteína seja normalizada, depois vamos falar sobre isso. Depende, sim, que as nossas vitaminas do complexo B estejam atendidas, vamos falar disso também. Isso diminui brain fog. Mas, se ele não for complementado com a atenção da reposição dos nossos hormônios, nós vamos ter um maior risco, sim, do chamado brain fog. E também um aspecto assim, as chamadas tiras do amor, as gordurinhas do amor, as nossas reservas de gordura abdominal, chamada handle loss, as tiras do amor, as sobras do amor. Isso, na verdade, é uma brincadeira em que o indivíduo vai estocando gordura abdominal, tanto o homem como a mulher,
E isto tem uma série de implicações e implicações de risco, que podem ser minimizadas na medida em que a gente tem atenção com o nosso corpo, atividade corporal, atividade física. Mas essa atividade física, ela vai ser muito melhor executada se o indivíduo estiver atento, estiver assistido pelas suas necessidades. Então, muito me entristece essa colocação. Olha, tu tens de te conformar, tu estás ficando velho. Isso é da idade. Não tem jeito. Eu me antagonizo a isto. Entendo que a gente deve ter uma vida de qualidade o maior tempo possível e sermos os determinantes da nossa trajetória de vida. Que só vai ter bom ou um desempenho facilitado se nós estivermos sendo assistidos pelas nossas necessidades do dia a dia. O interessante é que eu, diante dos pacientes que eu tenho tratado, eu me deparo com situações apaixonantes. Eu nunca sei qual vai ser a resposta que essa pessoa vai ter diante do estímulo da sua reposição, da sua harmonização hormonal. Muitas vezes é muito intenso, outras vezes é menos intenso, e isto difere de pessoa para pessoa, e a mesma pessoa não tem a mesma resposta o tempo todo. Ela vai mudando. Por vezes, mercê do seu dia a dia, ela pode ter um consumo maior deste ou daquele hormônio, deste ou daquele complexo vitamínico, seja as vitaminas do complexo B, seja a vitamina C, seja a vitamina D, sua reserva de ferro, ferritina, a vigilância do funcionamento da tireoide. São tudo condições. A vigilância das enzimas hepáticas, da função renal. Esse conjunto de cuidados permite aquilo que eu refiro como medicina preventiva, em que nós estamos tomando uma postura de prevenção de doenças. Uma vida ativa e prevenindo doenças. Essa prevenção, ela depende da atenção de um cuidado que tem que ser mantido na nossa trajetória de vida. Ou seja, a medicina preventiva, ela dá resultado, ela minimiza internações hospitalares, minimiza situações de estadias em leitos de unidade de tratamento intensivo, porque a sua função metabólica está sendo muito melhor exercida do que, ao contrário, estando desassistida. Na minha maneira de ver, nas pessoas que eu tenho acompanhado e que tem sido modelo para mim na minha trajetória profissional, maiormente nesses últimos 20 anos, um pouquinho mais, é que a idade deve ser sempre desafiada. Não se acomode. Busque melhor na sua qualidade de vida, mas que ela seja contemplada com o universo das necessidades que a pessoa tem. Se os assuntos que temos conversado, se você quer saber mais, quer discutir mais, eu fico à disposição.